Hoje falamos de óculos, se os usa por indicação médica, possivelmente já lhe perguntaram variedíssimas vezes qual é a sua graduação. Agora imagine fazer essa pergunta e a resposta é: uso óculos, mas vejo bem, não tenho qualquer problema de visão. Ora, tudo isto pode causar estranheza, mas é cada vez mais comum. Há quem use óculos simplesmente porque é um acessório para compor o look, porque usar óculos está na moda. E de que forma é que tudo isto altera a percepção que temos de quem o faz? Será que consideramos que alguém é mais atraente porque usa óculos ou menos atraente? Será também que é um indicador de inteligência? Ora, vamos perceber tudo isto, como é que a indústria também se tem adaptado às novas tendências. É uma conversa que durará mais ou menos uma hora em parceria com a Alberto Oculista. Para isso, para responder a estas questões, temos hoje connosco a Rita Alves, que é stylist. Rita, bem-vinda, obrigada pela disponibilidade. Também a Filipa Jardim da Silva, que é psicóloga, e a Cláudia Mendes, que é optometrista da Alberto Oculista. Bem-vindas. Rita, vamos começar por si, por esta questão, enfim, porque nós historicamente falando, percepcionámos os óculos de forma muito diferente ao longo do tempo e há aqui percepções bastante interessantes. Quando é que passámos a encarar os óculos de facto como um acessório de moda e não como algo que cumpre apenas uma função de utilidade, neste caso? Eu acho que nunca houve propriamente um ponto de viragem. Acho que fez parte de uma evolução. Diz-se que um chinês, 500 anos antes de Cristo, utilizava óculos, só que na altura não havia lentes, portanto aquilo já era um acessório de estilo. Portanto, depois falou-se também na história do óculo, depois passaram as lunetas, mas eu acho que foi sempre um processo de evolução. Foi um incremento aos poucos, ou seja, depois com a evolução, ou seja, dos materiais, foi paralelamente com a maior funcionalidade dos óculos. Quanto mais leves os materiais eram, mais práticos são para usar, e então houve uma evolução dos óculos, na utilização dos óculos pela funcionalidade, mas não houve um ponto de viragem mesmo dito. Sim, concreto. Nós já vamos falar disso também, da questão dos materiais, porque é muito importante. Os óculos tornaram-se também mais acessíveis, enfim. Há pessoas que se tornaram também ícones de moda que usam óculos e, portanto, isso pode ter facilitado e já vamos falar sobre isso. Mas, Filipa, podemos dizer que há hoje menos complexos em usar óculos? Sim, sem dúvida alguma. Ou seja, um conjunto de estereótipos, nomeadamente a ideia do nerd, do caixa de óculos, até muitas vezes um gozo associado a quem usava óculos deu lugar a uma admiração, curiosamente. Esta ideia de quem usa óculos pode ter mais estilo, pode ser mais inteligente, pode ser mais afável, pode ser consequentemente mais também confiável, e portanto é muito interessante notarmos como a concepção do uso dos óculos para muitas pessoas, naturalmente que não será para todas, mas deu lugar a ser um objeto que quase toda a gente evitava, para ser um objeto que muitas pessoas hoje, lá está, mesmo sem necessidade, adotam, e que outras com necessidade também acabam por adquirir com outra leveza, e até com esta ideia de deixa-me cá perceber que tipo de formato de óculos é que me favorece o rosto, a cor dos aros que me vai favorecer mais a cor dos olhos também, e portanto passa a ser não só um acessório muitas vezes de funcionalidade, por falta de visão, mas também uma extensão de identidade. Portanto, tal como a maneira como nós nos vestimos também dirá qualquer coisa sobre nós, neste momento as pessoas também têm essa atenção a este acessório dos óculos. Mas é engraçado, Filipa, porque nós se calhar quando olhamos para a liderança política, por exemplo, historicamente há aqui mudanças. Antigamente, se calhar, era visto como um sinal de fraqueza precisamente. Há aqui algum momento de mudança, ou como dizia a Rita, isto foi tudo muito gradual, não há um momento concreto em que a nossa percepção começou a mudar? Sim, eu concordo, Rita, que as coisas foram sendo graduais, ou seja, por um lado, em termos do apelo dos óculos, quando nós temos designers a introduzir-se nesta indústria, nós começamos também a ter este efeito status e este efeito moda de eu quero consumir um produto deste designer, então se este designer assina uns óculos, eu também vou querer uns óculos. Depois, se temos uma figura de liderança, uma figura que eu admiro, que passa a usar óculos, então de alguma forma há sempre alguém que abre caminho, e acho que sobretudo gradualmente foram abrindo caminho aqui algumas pessoas com mais visibilidade, algumas pessoas com mais influência, e isso depois no efeito aqui em termos de percepção social vamos mudando gradualmente esta ideia de lá está, de ser algo de nota vulnerabilidade para ser algo perfeitamente, lá está, natural e lá está, em alguns contextos, curiosamente até favorável. Portanto,
tem havido alguns estudos que falam inclusivamente, como nas entrevistas de emprego, há às vezes alguma vantagem para alguns recrutadores de quando se usa os óculos, que é esta pessoa que tem mais hipótese, lá está, de ser percepcionada como mais inteligente, como mais confiável. Portanto, é interessante percebermos como passámos de um ponto para o outro gradualmente, mas que foi sendo um processo. Sim. Ou seja, numa entrevista de emprego, se queremos que aquele emprego é melhor levar óculos. É isso que eu Sim ou não? Ok, fica a recomendação. Não sei se alguém nos está a ouvir e que estará prestes a candidatar-se a ir a uma entrevista. Mas, Cláudia, de facto, há muita gente que usa óculos só porque é um acessório, porque não precisa deles. Há cada vez mais pessoas a usar óculos sem graduação. Há cada vez mais pessoas a usar óculos sem graduação e há cada vez menos vergonha de os usar, mesmo que seja pontualmente. Deixámos de ter aquela ideia do eu preciso, mas não vou usar, para passar a ser, lá está, um acessório de moda e dizer, ok, eu fico bem com estes óculos, dá-me um status diferente, então eu vou usá-los, mesmo que seja para uso esporádico, sim. Isso é muito engraçado, nós em off, acho que podemos dizer isto, comentávamos, a Filipa contava-nos que uma amiga, não é, começou a usar óculos do nada, portanto isso também desperta, aqui, lá está, aquilo que eu dizia no início, muitas perguntas, não é? Então não usavas, passaste a usar de repente, portanto é uma coisa bastante comum na abordagem que os vossos clientes também fazem, não é? Bastante comum. Vamos voltar aqui à Rita, porque, Rita, de facto há pessoas que se tornaram referências de moda que usam óculos. Será que nos consegue dar aqui alguns exemplos? Ai, adoro. Gosto muito. Adoro. No cinema, claro, era isso que a Filipa estava a constatar, que realmente as pessoas começaram a querer copiar os atores. E um maior é a Marilyn Monroe, que começou a usar, eu não me lembro do nome do filme, mas é um antiguíssimo. Vou tentar tinha uma haste, as hastes mais... Como Casar com um Milionário, como, era uma coisa parecida, não é? Não, era um nome que não... já não me lembro, mas não era daqueles mais famosos, sonantes, exatamente. Que era assim a haste mais grossa só assim em cima e depois não tinha quase haste por baixo. Mas há uma série, o Diabo Veste Prada, agora mais recentemente, mas que os artistas também começaram a usar, o de John Lennon, o Andy Warhol, assim do cinema mais, há tantos. Mas isso mudou, não é? Mudou na nossa percepção, porque passou a ser associado a, lá está, Marilyn Monroe, não é? Um ícone de beleza incrível, portanto logo a partir daí existiu uma mudança na percepção e tudo isso facilita depois o uso. Mas, por exemplo, os óculos ideais existem mesmo? Os ideais para cada tipo de pessoa ou diria que não? Eu diria que sim, que acho que os óculos devem assentar esteticamente, existem regras, mas depois as pessoas podem segui-las ou não. Também tem a ver muito com o estilo da própria pessoa e da personalidade, daí fazer sentido de estar aqui uma psicóloga. Que o formato dos óculos tem diferentes maneiras de assentar no rosto consoante o tipo do rosto. Uma pessoa com uma cara mais oval, uma pessoa com uma cara mais retangular. Pronto, isso ajuda muito a escolher os óculos consoante essas diretrizes. Pronto. Rita, vá pensando em algumas dicas, que já lhe vou pedir algumas dicas para deixar a quem nos está a acompanhar. Filipa, nós já falámos aqui dos óculos que dão a percepção podem ser indicador de inteligência, que podem facilitar numa entrevista de emprego, mas isto tudo em fase adulta. Nós na adolescência, por exemplo, que é uma fase tão determinante, onde a imagem, não é? Levanta aqui várias questões, continua a ser encarado, ou é encarado assim neste momento, como algo positivo e não com aquela carga negativa que por vezes pode ter? Acho que é mais encarado positivamente hoje em dia, quer na infância, quer na adolescência, porque nós vemos crianças muito pequeninas, 3, 4 anos já a usar óculos, do que antigamente. E para isso, sem dúvida, que eu diria que, por um lado, termos mais pessoas conhecidas e populares junto dessas faixas etárias a usar óculos ajuda muito, mas também o próprio desenvolvimento do material, ou seja, termos aros cada vez mais resistentes, mais coloridos, que para estas faixas etárias ajuda bastante a que o acessório se torne mais apelativo. Ainda assim, naturalmente que pode ser um argumento que pode, em alguns contextos, favorecer um comportamento mais, ou um comentário mais jocoso, ou mesmo ser, enfim, uma porta de entrada para qualquer comportamento de bullying, mas isso, muitos outros atributos poderão ser. Sinto que hoje em dia, na era em que nós estamos, em que escasseiam um bocadinho competências pessoais e sociais de forma transversal, qualquer característica em nós
pode ser um alvo de gozo em qualquer faixa etária, sobretudo depois na adolescência. Portanto, acho que hoje em dia se esbateu mais esta questão do uso dos óculos como sendo um fator de risco nestas faixas etárias mais jovens. Engraçado, nós falávamos do cinema. Eu, enquanto pesquisava para esta nossa conversa, havia muitas vezes referido o exemplo do Harry Potter, que era uma personagem super popular na faixa etária, não é? Da adolescência, enfim, que usava óculos, e isso pode ter transformado também a percepção, se calhar, que os adolescentes tinham de usar óculos, associado a algo bastante positivo. Cláudia, nas pessoas que vos abordam, na Alberto Oculista, vocês, enfim, referem a referências destas que nós fomos aqui falando, por exemplo. Há aqui uma questão importante também, porque a evolução da própria lente, por exemplo, as lentes mais finas, vieram aqui facilitar também esta aceitação dos públicos mais jovens? Sim, a atualização dos materiais, a forma como as lentes são desenhadas, tudo isso vai fazer com que esteticamente nós muitas vezes passemos por alguém que usa óculos e que nem nos apercebamos do quão graduados eles são. Depois também é muito curioso a questão, por exemplo, do Harry Potter, porque se temos algumas pessoas que nos abordam e que dizem eu quero uns óculos redondinhos como o Harry Potter, temos exatamente o contrário, que alguém que experimenta e diz não, que horror, eu pareço o Harry Potter. Temos aqui sempre um bocadinho estes dois mundos. Mas de facto começamos a ter muita gente que vem e que diz eu queria uns óculos iguais. Alguém que vi na televisão, alguém que vi no cinema. Tem estes óculos para eu experimentar. Isso já acontece muito. E já procuramos muito uma referência. Ou então quando vêm já dizem, olha, eu acho que estes óculos me vão ficar bem. Ou experimentei de uma amiga que tem uns óculos e que quer, e eu quero uns óculos iguais. Portanto, eu acho que o universo da ótica melhorou substancialmente. E estamos já num patamar, uma fasquia muito elevada. Mas essa questão da grossura das lentes, por exemplo, continua a ser um desafio para a indústria ou não? Neste momento isso está... Continua a ser um desafio em algumas situações, principalmente em graduações muito elevadas. Continua a ser um fator muito importante. Qualquer pessoa que nos aborde com uma graduação mais alta diz-nos sempre, olha, mas eu quero umas lentes fininhas, portanto é obrigatório. Mas hoje em dia já se conseguem fazer trabalhos fantásticos, portanto... Em graduações mais altas. Todos nós conseguimos uns óculos com a nossa graduação, bonitos, nada daquilo que se via há muitos anos com os fundos de garrafa, que era um bocadinho isso que acontecia. E que eram muito alvo de bullying também, não é? Sim, as pessoas que usavam esse tipo de lentes. Rita, eu tenho aqui uma dúvida, é uma coisa que me inquieta. Isto a cara perfeita para usar óculos existe ou tudo isto é um grande mito e passamos à frente? Exato, aquela expressão do... eu fico bem com todos os óculos. Exato, tem mesmo cara de óculos, uma boa cara para óculos. Eu acho que não, acho que não existe a cara perfeita para usar óculos. Acho que é tentar valorizar, como na roupa, não é? Valorizar os pontos fortes e os pontos menos fortes. E acho que os óculos tornou-se mesmo uma opção de estilo, muitas vezes um acessório de estilo. E acho que consoante o formato do rosto há coisas que valorizam mais do que outras. Por exemplo, é a parte das dicas. Vamos a isso, sim, vamos. Que, por exemplo, uma pessoa com uma cara um bocadinho mais redonda, se calhar vai evitar usar óculos redondos, se calhar vai tentar ir para o contra, ou seja, o óculo, um formato mais redondo, ir para um formato mais retangular, é ir sempre um bocado contra, isto para se aprender facilmente estas dicas. O tom de cabelo e a pele também ajuda muito a escolher, é uma coisa que influencia também na escolha dos óculos, portanto... por exemplo, nessa questão da cor do cabelo, alguém moreno, há alguma cor que... As pessoas morenas ficam muito bem com óculos coloridos, por exemplo. Se calhar se forem mais loiras, se calhar vamos para uns tons mais... O tom de pele também rosa, não ir para cores muito... uma cor que morra um bocadinho no tom de pele, pronto. São essas dicas assim. Sim, por exemplo, eu estava aqui a lembrar-me, hoje em dia as hastes mais grossas, de massa, não é? Usam-se mais do que se usavam antigamente. Houve aqui uma fase em que se usou as armações muito fininhas, quase imperceptíveis. Isso continua a estar na moda ou não? Rita, diria que as armações mais grossas... Eu acho que sim, é tendência, pelo menos é engraçado, depois que também se vê nos nos desfiles dos fashion shows, começam a utilizar óculos, e normalmente sempre um statement. Eu sinto que os óculos são um statement, portanto eles começaram a fazer as hastes cada vez mais grossas. E agora um exemplo, lembrei-me agora por acaso da Iris Apfel, não sei se conhecem,
que tem sempre aqueles óculos enormes. Grandes. Mas sim. Também é tendência, não é? Óculos grandes. Grandes, sim. Em relação, e começando pelas hastes, claro. Que dão nas vistas, portanto isto faz sentido. Mas isto tudo é muito cíclico, não é, Cláudia, ou não? Sim, é muito cíclico e acho que depende muito da personalidade da pessoa. Exato. Há quem seja mais discreto e queira sempre um modelo mais discreto e que pretenda que quase não se note, e depois quem é um bocadinho mais arrojado quer, ok, já que vou ter de usar uns óculos, pelo menos vou usar algo que se marque e que nos deixe com alguma personalidade. Eu acho que há muito estes dois mundos. Ali o meio termo deixou de se ver tanto. E Filipa, de facto, falámos aqui de personalidade. Escolher uns óculos pode ser um momento determinante para até a definição da nossa identidade? Sim, é uma escolha que tem impacto, sobretudo na forma como eu me vejo, na extensão naquilo que eu me vejo, mas também na extensão daquilo que eu quero passar para os outros. E aqui, muitas vezes, para além da personalidade, é pensar em que contexto é que eu me movo. E quando falávamos, por exemplo, lá está, se eu tenho um cargo público, se eu estou na política, se eu estou na banca, se eu estou no jornalismo, se eu sou filmada, muitas vezes ou não, portanto, tudo isto depois também, em algum momento, pode impactar na escolha, porque eu, se calhar, até posso ter dois pares e, na minha vida pessoal, ter, enfim, uns óculos mais extravagantes que têm mais a ver comigo pessoa, mas depois tenho outro par que tem mais a ver comigo profissional e com aquilo que eu sinto que é mais adequado num contexto profissional e, portanto, adequo. E, nesse sentido, este acessório acaba, sem dúvida, por ser uma extensão de mim, daquilo que eu me percepciono, mas também com esta atenção daquilo que eu quero projetar. E, Rita, faz sentido ter vários pares de óculos, ir variando, ter este para os momentos mais profissionais, outro para os momentos de lazer, por exemplo? Isso faz sentido? Sim, acho que faz sentido. Acaba ser sempre uma escolha da pessoa, não é? Mas eu acho que faz sentido. Agora lembrei-me do Manuel Luís Gosta, que é uma pessoa que faz isso. Mas sim, faz sentido, consoante a ocasião. É a mesma coisa que as malas, as mulheres trocarem de malas e de sapatos e de pôr, normalmente usa-se um blazer quando se vai para o trabalho, mas se for para uma festa, se calhar usa-se uma coisa mais arrojada. Acho que faz sentido escolher os óculos consoante as ocasiões. E para coordenar com o look. Com o look, exatamente. E isto, bom, enfim, quem nos está a ouvir e que se calhar tem miopia, não é? Que tem aqui uma graduação, se calhar isso não é tão acessível quanto isso, mas para quem não tem, faz sentido ter vários para ir conjugando, como se fosse, lá está, só um acessório simples. Sim, sem dúvida. Eu sou um exemplo, sou suspeita, porque acho que tenho tipo 50 pares de óculos daqueles, pronto, que é só para usar de vez em quando, não tem propriamente lentes, mas sim, e vou usando consoante aquilo que me apetece vestir, portanto. Vai trocando. Cláudia, isto é uma preocupação também da indústria, ir seguindo aquilo que a moda vai ditando? Sim, é a questão da preocupação daquilo que a moda vai ditando e muitas vezes também nas várias faixas etárias, porque não nos podemos esquecer que depois, consoante também a faixa etária, há uma definição da procura. Nós temos uma faixa etária dos 30 que não procura exatamente aquilo que uma faixa etária dos 50 procura. Mas sim, mas pode-nos dar alguns exemplos disso? Imagine, uns óculos mais coloridos, é muito mais comum nós encontrarmos uma faixa etária dos 20 aos 35 que procura, e depois, se formos para uma faixa etária dos 50, 60, 70, aí se calhar procuramos um óculo mais discreto, mais sóbrio, que não pese, principalmente as senhoras que depois dizem sempre que marca mais as rugas. Começam a haver exceções. Eu acho que as pessoas com uma idade mais avançada começam cada vez mais a querer uns óculos mais modernos, mas ainda há muito esta distinção do eu já não tenho idade para isto, ou esses óculos fazem-me mais velha, eu prefiro os óculos mais modernos. E há questões, por exemplo, que a moda dita que depois não são concretizáveis ou não são úteis para quem precisa de usar óculos por recomendação médica, por exemplo? Não, neste momento qualquer tipo de armação que exista já se consegue ser adequado, certo? Tudo bem que existam armações mais adequadas para umas situações do que outras, principalmente nas graduações mais altas, situações mais específicas, mas não temos aquelas armações que, digamos, não se enquadra assim em N situações. Isso já não acontece. São todos muito funcionais. Certo. Filipa, nós já falámos desta questão de associamos quem usa óculos, se calhar, a um lado mais intelectual. Isto é mesmo assim? Ou seja, ou hoje em dia já não faz sentido fazer essa associação?
Sim, eu diria que a percepção é sempre, lá está, é um conjunto de representações mentais que cada um de nós terá e depois existem algumas representações que são dominantes e comuns entre todos nós. Verdadeiramente, acho que não fará muito sentido associarmos, seja o que for, seja um blazer ou seja uns óculos, a uma característica como a inteligência. Mas, lá está, nós sabemos que a percepção social vive exatamente disso, de alguns estereótipos e de algumas ideias pré-concebidas que muitas vezes se vão perpetuando no tempo e, inevitavelmente, essa é uma delas. Portanto, tendencialmente, se nós formos agora à rua perguntar a 10 pessoas, olha, tem aqui esta pessoa com os óculos, diga-me 3 características que a associa sem a conhecer de lado nenhum. Provavelmente 7 a 8 vão-nos dizer inteligente, ou vão-nos dizer trabalhador, ou vão-nos dizer intelectual. Provavelmente é algo que se vai perpetuando, mas que, enfim, que vale o que vale. E acho que hoje em dia nós percebemos que o nosso espectro de personalidade vai muito mais além do que qualquer tipo de utensílio ou acessório que nós possamos utilizar. É curioso porque há vários estudos que demonstram também essa associação à bondade, principalmente quando falamos de homens. Aliás, até historicamente há certos casos de pessoas que iam ser condenadas que levaram óculos a tribunal porque a pena seria menor nesses casos. Isto também é algo que acontece, lá está como estava a dizer, não é? Essa associação que fazemos à inteligência fazemos também para esta questão da bondade. Sim, porque tem a ver com esta ideia da sobriedade, de parece uma pessoa mais séria, parece uma pessoa mais confiável e, portanto, se é mais confiável, se é mais séria, provavelmente também tem um lado de generosidade associado e, portanto, daí que muitas vezes há essa conotação e, sem dúvida, que às vezes há pessoas que têm essa consciência e que utilizam os acessórios precisamente também com essa perspectiva de projetar uma certa imagem que querem projetar. Depois dependerá do receptor, mas muitas vezes são bem-sucedidas precisamente por estas concepções sociais. Bom, eu ia te perguntar, Rita, também, e já aqui dissemos que 50 óculos não são demais, não é? É um número completamente normal, mas há um ponto em que já estamos a exagerar ou nisto dos óculos nunca se exagera, na verdade. Por exemplo, eu estava a pensar nos acessórios para os óculos. Isto usa-se, está na moda, nem por isso. Aquelas fitas. Sim, e por acaso começou-se a utilizar recentemente, no verão, para os festivais, usarem as fitinhas, porque é realmente muito mais prático e começa-se a usar porque é prático, para os óculos não caírem, e depois começa-se a utilizar como, de repente, já temos 30 fitas com miçangas, sem miçangas, acaba por ser depois uma coisa, mais um elemento com os óculos de estilo. Portanto, eu acho que cada um é livre de ter, acho que não é exagero. Quem aprecia trocar, ou seja, ter roupa e óculos e ir trocando, acho que não é um exagero, acho que cada um é aproveitar. Portanto, essa indústria de complemento aos óculos já é uma coisa que a moda aposta neste caso, que a indústria também aposta. Sim. É algo que enfim, também para quem nos está a ouvir, se apostar, não há problema, está na moda, isso é importante também. Bom, eu gostava de perguntar também à Cláudia se de facto há aqui uma evolução nos materiais, porque nós há pouco falávamos dessa questão das hastes mais grossas, mais finas. Qual foi a evolução desta questão dos materiais? Por exemplo, nós hoje já usamos e temos preocupações ecológicas quando escolhemos material para óculos, ou isto não faz sentido, Cláudia? Ainda não se procura muito, começa a procurar-se, mas ainda não é uma preocupação transversal à maioria da população. A questão da madeira, da cortiça, por exemplo, não faz sentido ainda para a indústria? Não faz tanto sentido por causa da resistência. Nós não nos podemos esquecer que os óculos são algo que colocamos no rosto, okay, que vai estar diretamente em contacto com a pele, e então faz sentido que sejam materiais antialérgicos. Se calhar uma cortiça, uma madeira são muito menos confortáveis e a durabilidade é muito menor do que alguns materiais antialérgicos, os acetatos que se usam agora, que acabam por ser mais leves, mais resistentes também. E, portanto, não podemos aqui olhar para os óculos apenas com o fim estético, mesmo quando não há graduação, não é? É preciso ter também essa preocupação. Sim, é necessário que sejam confortáveis, é necessário que estejam completamente ajustados ao nosso rosto, e a durabilidade é um dos fatores de procura sempre nos materiais. Ok, não vai oxidar, não vou fazer alergia, é confortável, e isto é sempre também um fator decisivo. De facto, Filipa, voltamos aqui à questão de achar quem usa óculos mais ou menos atraente.
a moda de facto veio mudar tudo isto? Há alguma percepção além desta que tenha mudado radicalmente nesta questão dos óculos? Falávamos aí da questão das crianças, por exemplo. Sim, muitas vezes nós tínhamos que uma mulher ou um homem que usava óculos era alguém tendencialmente pouco atraente. Isso foi claramente alterado. Eu vou-lhe explicar porque é que faço esta pergunta, porque também na pesquisa para esta nossa conversa eu encontrei, não foi uma, não foram duas, foram muitas páginas com dicas para manter a autoestima usando óculos. Sim, claro. Quando falamos da questão da moda, de tudo isto ter mudado, mesmo assim nós continuamos a ter este lado mais negativo, não é? E que precisa quase de resolução através de dicas na internet. Eu acho que, sobretudo, lá está, quando nós não temos a opção de, não é uma escolha propriamente usar ou não usar, quando é uma necessidade, isso tendencialmente abala-nos de uma outra maneira e, sobretudo, quando somos mais jovens, isso tendencialmente, e poderemos falar de um aparelho dentário, que também é algo que hoje em dia, enfim, já é de comum uso, mas que ainda assim não será bem recebido por todos os jovens e por todas as crianças. Portanto, sim, haverão algumas crianças, e eu acho que sobretudo eu noto isso muito mais sobretudo nos pais. Continua a haver esta preocupação por parte dos pais quando recebem a notícia de que o filho vai ter que usar óculos, de um certo receio de como é que ele, por um lado, vai encarar isto e, segundo, será que isto vai prejudicar em termos de socialização? Portanto, esse receio continua a existir e, sobretudo, uma vez mais, quando vem de um lugar de obrigatoriedade, de necessidade, esse receio continua a existir. Agora, lá está, acho que estamos numa conjectura muito mais favorável do que estaríamos há 20 ou há 30 anos atrás, e por isso é que muitas pessoas na casa dos 30, sobretudo 40, 50, têm muitos relatos de situações de gozo e de situações em que se sentiram altamente penalizadas por usar óculos na infância e na adolescência, e portanto depois são pessoas que hoje em dia às vezes levam muito tempo até abrir-se à possibilidade de poderem agora usar óculos com outra leveza e já numa outra conjectura. E acho que é importante frisar sempre esta ideia de que não existe uma universalidade na experiência de usar óculos neste caso. Portanto, nós estamos a falar de uma conjectura, lá está, muito mais favorável por todos estes fatores que temos vindo a conversar, mas naturalmente que a experiência de ter que usar óculos, para algumas pessoas, será ainda sofrida, e algumas crianças e alguns adolescentes e alguns adultos tenderão, lá está, a evitá-la. E temos, por exemplo, aquilo que a Cláudia dizia, à medida que as pessoas avançam nas faixas etárias, muitas vezes este é um tema, por exemplo, em termos de desenvolvimento pessoal, que é, eu percebi que tenho falta de vista e que tenho que usar óculos. E isto é um embate de, então eu estou realmente a envelhecer. Eu estou a perder faculdades, eu estou a perder competências, agora tenho uma constatação, uma evidência de que o tempo está a passar por mim. E aqui, muitas vezes, por mais que a indústria tenha evoluído e que hajam todos estes fatores mais favoráveis, não deixa de ser uma experiência que pode ser muito sofrida e que lá está, que não está ligada propriamente ao acessório dos óculos, mas está ligada à percepção que a pessoa tem de envelhecer. E à passagem do tempo e a tudo isso. Portanto, sim, eu acho que é importante também abrirmos espaço, também para quem nos ouve, que não se sintam também assim um bocadinho ETs se a experiência de usar óculos não for favorável, e com certeza que se auscultássemos, muitas pessoas continuam a ter experiências menos favoráveis a usar óculos, claro que sim. Nessa questão do envelhecimento, se calhar todos nós conhecemos casos de pessoas que foram adiando, não é? Adiando, eu vejo mais ou menos, mas vão disfarçando para não poder... Vão fazendo isto, não é? As folhas, exatamente. Mas como é que, Filipa, por exemplo, nessa questão da percepção dos pais, tudo isso passa também para as crianças, não é? Para os pais que nos estão a ouvir e que se calhar o filho precisa usar óculos, como é que não tornamos complexo, no fundo, esta questão de usar óculos? Como é que, dicas que nos pode deixar? Sim, eu acho que começa sempre por, primeiro, abrir aqui uma janela de diálogo, um espaço de diálogo muito honesto com a criança, e antes de eu levar as minhas próprias percepções e estereótipos de que usar óculos é mau, tentar auscultar por parte da criança de, olha, agora temos esta notícia que é, vamos ter que usar óculos. Como é que é para ti usar óculos? O que é que tu associas a usar óculos? Conheces alguém que use óculos? Pronto, e, portanto, em vez de projetarmos as nossas inseguranças, criarmos aqui um canal aberto de comunicação, de acedermos realmente àquilo que a criança encara como sendo o significado de usar óculos, ajudarmos, lá está, a que ela possa encontrar amigos ou ídolos infantis que
também usam óculos, ou até figuras de banda desenhada e super-heróis que usam óculos e, portanto, fazer esse caminho. Depois, em segundo lugar, fazer sempre aqui uma diferenciação muito importante, que é nós não somos o que usamos, portanto, nós não somos partes de nós somos um todo muito mais complexo. E, portanto, vale a pena aqui sempre frisar isso a qualquer criança, que é, tu não vais ser a roupa que usas, tu não vais mudar por passares a usar óculos. Portanto, continuas a ser a mesma pessoa, com as tuas características, com o teu potencial, e acho que quando dizemos isso é importante também fazer eco para nós adultos, que às vezes nos esquecemos disso. E, portanto, sobretudo, acho que essas duas perspectivas de criar um espaço de diálogo aberto, colocar e fazer esta diferenciação do que é que são os meus receios, o que é que são as minhas percepções, o que é a percepção do meu filho, e depois salientar sempre esta diferenciação que de resto é transversal a tudo. As crianças não são as notas delas, as crianças não são, não equivalem ao carro onde chegam à escola, quer dizer, não são nada disso. E essa diferenciação acho que é importante aqui, precisamente, equilibrar, porque nós falamos dos óculos como um acessório que pode ser, sem dúvida, uma extensão da nossa identidade, mas é exatamente isso, é um complemento e uma extensão. E, portanto, em nenhum momento, nenhum dos acessórios hoje em dia de moda, nada do que nos compõe, deve ser encarado como uma substituição daquilo que nós somos. E, portanto, aquilo que nós aparentamos deve ser até bastante consistente com aquilo que nós somos. E, portanto, deve ser uma extensão bastante honesta e autêntica, e nunca esta sensação de que eu chego ao fim do dia, tiro os óculos, tiro a maquilhagem e ali sou eu, não é? E ali sou eu numa versão que eu não gosto e que sinto que é menos boa. E isso leva-nos, lá está, às pessoas que muitas vezes acordam e antes dos companheiros acordarem vão se maquilhar e vão pôr os óculos e vão arranjar o cabelo, porque sem toda aquela preparação, sentem que não são suficientemente bonitas ou não são suficientemente boas. E acho que isso é algo, sem dúvida, a combatermos. Portanto, tudo isto é importante que seja uma extensão, um complemento, mas nunca um substituto do nosso valor. Certo, é muito engraçada essa questão, por exemplo, da representação nos desenhos animados. Há vários personagens com óculos, isso é importante também para esta percepção das crianças. E Rita, como é que a moda também pode ajudar, neste caso, dos mais pequeninos? A questão das cores, falávamos há pouco disso, pode ser importante também? Tornar a escolha dos óculos algo divertido para os miúdos? Sim, acho que é bastante, é uma boa maneira, se calhar, de incluir a inclusão dos óculos nas crianças logo desde muito cedo. Exato, coloridos, com bonecos, tornar uma coisa mais divertida e não uma coisa como, lá está, a obrigação. E depois, claro, se for uma criança adora o Super-Homem e quer, eu quero os óculos do Super-Homem. Pronto, eu acho que isto é uma maneira divertida dos miúdos aceitarem os óculos. De incluir as crianças. Exatamente. Também em tudo isto. Cláudia, há momentos na Alberto Oculistas onde recebem crianças para escolher uns óculos, por exemplo. Também há essa preocupação. Há coleções específicas, aliás, para crianças, não é? E que cumprem, às vezes, este papel de conferir ali alguma cor. As coleções têm essa preocupação? Sim, existem coleções específicas de criança, são normalmente coleções muito coloridas. O que nós dizemos sempre é que o mais importante de tudo é que seja a criança a escolher uns óculos que goste. Quem vai usar são as crianças. De facto, os pais podem ter uma opinião, mas forçar alguém, neste caso uma criança, a usar uns óculos que não gosta é meio caminho andado para não correr bem. Surpreendentemente, a adaptação das crianças aos óculos é muito melhor que a dos adultos. Normalmente as crianças colocam os óculos e, notando a diferença, não tiram mais. E depois é isto, se escolheram uns óculos que gostam, que está de acordo com aquilo que têm na sua expectativa, não é? Porque eles também trazem uma expectativa, normalmente corre muito bem. Muito mais do que os adultos. Eu diria até que são muito mais fáceis de escolher, eles são muito decididos e depois colocam e não tiram mais. É muito, muito engraçado. E lá também vão com os personagens atrás, como dizia aqui a Rita, para que eram os óculos iguais a esse. Sim, das personagens e dos coleguinhas da escola. Porque o coleguinha do lado, que eu gosto muito e que é muito meu amigo, tem uns óculos azuis e eu também quero uns óculos azuis como ele. E esta questão das crianças hoje em dia cada vez mais usarem óculos também facilita que aqueles que os usem sem haver aquela questão do és caixa de óculos ou agora tens óculos, porque não? Porque eu acho que já é um bocadinho ao contrário. Às vezes já é, o meu amigo usa óculos, eu também queria usar. Depois sempre com a conversa, agora não precisas, daqui a uns anos
Vemos isso, mas Esta questão da tendência dos óculos sem graduação para as crianças, se calhar não acontece tanto, não é? Não. Não acontece tanto, mas na adolescência e em fase adulta, não é? Na adolescência, sim, e lá está, porque todas as minhas amigas têm óculos e eu também quero. Acontece muito e nos adultos também. Depois também temos a questão de os óculos podem não ter graduação, mas podem ter proteção ultravioleta. Isso é uma questão importante, não é? Porque nós hoje vemos óculos por aí espalhados sem graduação, é preciso ter muito cuidado com isso, não é? Sim. Essa questão da proteção é Os essencial. óculos que andam por aí, que não sejam certificados, acabam muitas vezes por ser mais nocivos do que não usar nada. É a mesma coisa que nos óculos de sol, isso também acontece. Convém que sejam sempre certificados, até porque não sendo certificados, a absorção das ultravioletas através do nosso olho é superior àquilo que seria se não usássemos nada. Nós já falámos aqui das tendências, da questão das hastes mais finas, mais grossas. O que é que neste momento a indústria está a trabalhar, assim, novidades que nos possa contar, Cláudia? Em específico, na Alberto Oculista, nós temos um sistema que é o VEIA, onde fazemos um scan biométrico do rosto, através de um iPad, em que os óculos são personalizados à medida da pessoa. Portanto, escolhemos o formato, o iPad vai-nos sempre sugerindo aquilo que mais se adequa ao rosto. Às vezes nem sempre concordamos, mas... ou às vezes depois no resultado dizem-nos mas eu não queria nenhum destes formatos. Ok. Mas depois podem escolher a cor, podem escolher o formato, podem escolher a cor da haste, podem personalizar com o nome por cima. Eu acho que procuramos cada vez mais alguma coisa que seja exclusiva. Estamos muito naquela fase do é feito para mim, é super confortável, mais ninguém vai ter uns óculos iguais aos meus e o sucesso é muito grande. Eu vi a Rita abanar a cabeça nesta questão da personalização, por exemplo, não é? Que é algo que neste momento nós procuramos muito, ser exclusivo, ser nosso. Sim. E isso também faz sentido nos óculos. Faz sentido a partir do momento também pela questão da durabilidade que nós queremos nos óculos, porque acaba... ou seja, com a questão da graduação, a tal necessidade de usar os óculos e não tanto como estética, queremos que durem mais, que dure mais tempo. E então acabam por escolher, ok, se é para ser os meus óculos, os meus bons óculos, que sejam a minha cara e que tenha o meu estilo. Pronto. Portanto... Faz sentido. Há alguma tendência neste momento no mundo da moda, nesta área, que queira destacar? Rita? Agora não estou a correr. A questão das hastes mais grossas, por exemplo, e dos óculos mais maiores, cada vez maiores, não há aqui limite nisso? Não, por acaso, eu por acaso agora estou-me a lembrar Balenciaga isso, de usarem mesmo cada vez assim maiores, mas moda é cíclica, portanto para o ano, se calhar começamos a utilizar óculos super fininhos, portanto é um bocado cíclico. Certo, nós aqui nesta conversa já desmistificámos a ideia de que não existe uma cara para usar todos os óculos, não é? Não existe a cara de óculos especificamente, a pessoa que fica bem sempre com todos os óculos, mas eu tenho a certeza que alguém nos está a ouvir e está a pensar, eu não gosto nada de usar óculos, eu sei que está na moda, mas não gosto. A cara que não dá para qualquer modelo de todo, porque há pessoas que não gostam de se ver com nenhum modelo. Isso também não existe, não é? Há sempre um modelo que ficará eventualmente bem. Sim. Como é que se descobre esse modelo de óculos, Rita? Experimentando, e às vezes é aquela sensação, como estava a falar, a questão mesmo biométrica da cara, de assentar nos óculos, mas a pessoa tem que sentir que aqueles óculos, parece um bocado ridículo ou clichê, mas a pessoa tem que sentir que aqueles óculos, se calhar não têm a cara redonda e devia usar óculos retangulares. Mas depois quando mete uns óculos, se calhar, redondos, pensa assim, olha, eu acho é que estes óculos é que me ficam bem e não a tal questão da regra. Eu acho que é ir experimentando muito e sentir que estes são os meus óculos. Claro que há regras e há as tais vantagens, ou seja, valorizar os pontos fortes e menos fortes da cara, mas acaba por ser um bocado o feeling da pessoa quando experimenta os óculos e pensa, ok, afinal é isto que são estes os óculos. Não ter receio, não é? De não ter receio, exato. De arriscar. Na Alberto Oculista, vocês têm diretrizes que seguem, por exemplo, nestas questões, quando é para escolher óculos, já nos explicou aqui dessa nova... dessa inovação que têm disponível, mas há de facto aqui indicações que vocês vão dando
específicas que facilitam este processo, Sim, Cláudia? quando nos é permitido dar essa opinião, há quem não queira a nossa opinião e que decida aquilo que pretende. Quando nos pedem, claro que sim, o experimentar é sempre a maneira mais fácil de encontrarmos os óculos certos. Depois tem muito a ver também com o experimentar, é preciso termos uma linha condutora. Se experimentarmos 5 óculos quadrados e não gostarmos de nenhum, se calhar não vale a pena continuar a insistir nos óculos quadrados, se calhar precisamos entrar num processo de frustração, não é? Porque depois começamos a ficar muito saturados e às tantas já dizemos, qualquer coisa serve, eu levo qualquer um. Não é o suposto é nós encontrarmos um caminho. Eu acho sempre muito interessante irmos experimentando 2 ou 3 modelos de cada, e se experimentarmos 2 ou 3 modelos de cada, conseguimos perceber pelo menos qual é que é a linha diretora. Depois tem a ver com o cor, com o material, com a forma como os outros nos vêem, não é? Porque muitas vezes acabamos por não escolher aquilo que gostamos, mandamos fotos à família e dizemos, temos estas 3 opções, qual é que gostam? Nem sempre é fácil, porque aquilo que os outros veem em nós não é aquilo que nós vemos em nós próprios. E às vezes acontece, vou levar estes porque alguém gostou de me ver com estes, mas gosta. Eu gosto mais dos outros. Portanto, eu acho que o foco é sempre nós próprios. E nós é que vamos usar, nós é que temos de nos sentir confortáveis, portanto, a escolha principal tem de ser nossa. Se os outros aprovarem, perfeito. É um bom princípio, não é? Eu estava aqui a ouvir a Cláudia explicar, nós procuramos a validação dos outros, se calhar não é muito boa ideia. Sim, porque os outros, quer dizer, os outros são um número infinito, não é? Portanto, a percepção de nós multiplica-se por um número de pessoas que nós conhecemos e que vamos conhecer. Portanto, nós nunca vamos conseguir um consenso de opinião e de percepção sobre nós. E esse é que é o risco de irmos tentar agradar aos outros, ferindo depois a nossa própria identidade. E é interessante percebermos como até nestes exercícios de escolher uns óculos, muitas vezes quem está em loja consegue ter pistas interessantes sobre a confiança, a autoconfiança daquela pessoa, sobre a segurança dela, e como muitas vezes, lá está, em psicoterapia nós utilizamos estas situações para trabalhar, por exemplo, a autoconfiança, e em que muitas vezes vamos dizer, está perante uma escolha agora de uns óculos com atualização de graduação, a última vez que escolheu aquilo que a mãe, o namorado queria, vamos encarar isto como um exercício de autoconfiança. Portanto, desta vez vamos escutar esta voz interior, vamos experimentar alguns modelos e é mesmo esta conexão de o que é que me assenta bem a mim, na minha percepção, na minha opinião. E portanto, sem dúvida que é um exercício também muito, muito interessante de se fazer em termos de identidade pessoal, não é? E voltamos aqui à ideia da autenticidade, de nós temos que ser aquilo que somos e não aquilo que os outros querem que seja. E, portanto, mesmo que ciclicamente a moda mude, há pessoas que vão mantendo o uso de alguns acessórios datados de moda, que assumem isso, mas porque gostam. E, portanto, há essa liberdade. É mesmo isto, não é, Rita? A questão da afirmação da nossa personalidade, não seguindo simplesmente aquilo que todos os outros usam. Não, até porque muitas vezes há tendências em que não ficam bem a toda a gente. Por exemplo, uma pessoa de 1,5 m não vai usar calças à boca de sino, por exemplo, porque não lhe favorece, e este ano só se usa calças à boca de sino. Então aquela pessoa, mesmo gostando da tendência, não é o meu estilo, não vou usar. É a mesma coisa com os óculos. Escolher uns óculos depois que acaba por tentar ser um bocado, ou seja, se escolher uns óculos muito malucos, depois acaba por se fartar, ou seja, para o ano, já estou um bocadinho farta de usar estes óculos. É um bocado de escolher com a sua personalidade e que não passe um bocado de moda, que seja uma coisa assim mais, agora me estou a lembrar do termo técnico. Temporal. Exato, obrigada. Portanto, ou então ter 50, não é? Também é possível, porque assim nunca passam de moda de facto. Portanto, a mensagem é essa, experimentar e de facto não ter qualquer tipo de receio, tendo em conta a percepção que mudou de facto dos óculos, mas escolher aquilo que também é nosso, é autêntico, e manter isso, porque isso estará sempre na moda. Agradeço às 3 por terem estado connosco nesta conversa, uma parceria do Observador com a Alberto Oculista.